Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Graças ao Senhor pela tua palavra. Graças ao Senhor pelo teu evangelho. Aleluia. E graças ao Senhor pelos cooperadores do evangelho. Essa semana, o título dessa mensagem é Cooperação no Evangelho. Se nós pararmos para pensar, irmãos, na nossa experiência, nós vamos ver que se nós estamos aqui hoje, foi porque o Senhor encontrou ao longo das eras os seus cooperadores. Aleluia por isso. Aqueles que permaneceram defendendo o Evangelho e que propiciaram que essa palavra pudesse chegar até nós hoje. Aleluia por isso. E o Evangelho, irmãos, ele é o plano de Deus, é o seu plano original para resgatar o homem para a sua vontade, para aquilo que o homem foi criado. Não é mesmo? E nessa semana, nós falamos muito, irmãos, sobre a economia de Deus. Às vezes alguns termos difíceis de compreender. Mas nessa semana, o Senhor nos mostrou uma parte da sua economia de uma maneira prática. Aleluia por isso. E ele começou, irmãos, falando sobre a liderança, sobre aqueles que lideram. E esse evangelho, irmãos, ele teve um precursor, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E como precursor, irmão, aquele que nos trouxe o evangelho, aquele que nos reconciliou com Deus, o Senhor deixou um modelo de liderança para cada um de nós. Então vamos ler aqui em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, irmãos. Nos fala qual é o modelo que o Senhor deixou para cada um de nós. Aleluia! Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, aqui nós vemos que o próprio Deus, ele se humilhou. Ele tomou a forma de homem e ele viveu nessa terra como servo. Aleluia! Ele foi alguém que serviu as pessoas. Por onde ele passava, o Senhor serviu as pessoas. O Senhor se dava pelas pessoas. E esse também deve ser o coração daqueles que lideram, né? E durante muitos anos, irmãos, durante todas as eras, o Senhor foi levantando modelos, né? No Velho Testamento, nós vimos muitos irmãos que se deram pelo povo de Deus. Nós temos o exemplo de Moisés, né? Temos os exemplos dos apóstolos, até mesmo Paulo, que nós temos desfrutado no livro de Filipenses agora, foi um grande modelo de alguém que se deixou desgastar por causa do povo de Deus, para cuidar dos irmãos, cuidar das pessoas. Então aqui em Filipenses 1:1, Paulo fala para nós: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então, irmãos, a liderança não é nada mais do que um grupo de servos. Não é uma classe especial da igreja, não é uma pessoa de destaque, que deve ter uma posição diferenciada dos demais. Mas pelo contrário, irmãos, um servo é alguém que sofre mais do que os outros. Um servo genuíno é alguém que paga o preço, alguém que abre mão, às vezes, do seu conforto, abre mão, às vezes, da convivência, até mesmo com a família. Nós vamos ver exemplos aqui de irmãos que se deram ao longo dos anos, pagando preço, viajando, visitando as igrejas. Tudo isso, irmãos, em prol do Evangelho, em prol de produzir
em várias regiões, pessoas que sejam cooperadoras de Deus, cooperadoras no Evangelho. Aleluia por isso. Então, irmãos, na nossa experiência aqui, na nossa região, no Brasil, na toda a América do Sul, nós desfrutamos muito do cuidado do nosso amado irmão Dong. O irmão Dong, ele sempre foi um modelo para nós. Nós, durante todos esses anos que nós tivemos a oportunidade de sermos cuidados por ele, nós sempre vimos naquele irmão alguém que se apresentava também como um servo, alguém que se desgastava. Às vezes é muito fácil, irmãos, a gente olhar uma situação, os irmãos ali, poxa, o irmão Dong é tão amado pelos irmãos, os irmãos todos, as criancinhas, os irmãos mais velhos, amam estar com o irmão Dong, amavam estar com o irmão Dong, amavam tirar foto com ele. Mas aquele irmão, ele teve um grande labor de amor por cada um de nós e por todas as igrejas. Durante muitos anos, irmãos, vários finais de semana, nós recebíamos as escalas das conferências, cada final de semana, numa cidade diferente. E às vezes nós poderíamos julgar, poxa, que vida boa, Eu queria viver assim. Cada final de semana numa cidade, num país diferente, liberando conferência. Mas na prática, irmãos, é algo pesado. Você não sabe como você vai ser recebido. Talvez no final do seu ministério, nos últimos anos, realmente os irmãos, até mesmo por causa da idade, tinham ainda um cuidado especial. Mas nós sabemos, irmãos, que nem sempre era assim. E mesmo no alimento diário a gente vê a dificuldade, os irmãos citaram aqui essa semana das viagens de ônibus. Quantos riscos, irmãos, nas estradas, às vezes dormindo em locais inadequados, às vezes mal alimentados, dormindo pouco, porque quando nós recebemos alguém que nós tocamos na vida de Deus, nós vemos que aquela pessoa enviada por Deus, nós não queremos extrair tudo. Se puder, nem dorme, Vamos virar a noite na comunhão. E era isso que acontecia, irmãos. Aqui nós tivemos também, nós pudemos conviver muito de perto com o Reinaldo. Eu desde a minha adolescência sempre ia muito para a casa do Reinaldo nos finais de semana, e o Reinaldo não estava lá, irmãos. O Reinaldo pegava o seu carro, ia visitar as igrejas, pegava as estradas, e também na mesma condição, irmãos. Às vezes não tinha lugar para dormir direito, às vezes não tinha igrejas pequenas, com muita dificuldade. Mas, irmãos, esses irmãos não olham para a situação, eles olham para o Senhor, porque eles são cooperadores do Evangelho, e são os modelos que o Senhor tem deixado para nós. Então, isso é algo prático, irmãos, é algo que nós podemos desfrutar no nosso dia a dia. E hoje, o Senhor também tem levantado alguns do nosso meio. Com a partida do irmão Dong, o Senhor levantou ali principalmente o Esdras, o Pedro, e também cooperando com eles o Miguel e o André. Então nós precisamos de cuidar desses irmãos, precisamos de orar por eles, irmãos, orar pelas suas famílias, porque esses irmãos têm pago um alto preço para cuidar de cada um de nós, cuidar das igrejas, e aqui na nossa região, aproveitar que não está aqui, mas também o Senhor tem levantado o Maurício no nosso meio, irmãos. Então nós precisamos de aprender a honrar os irmãos em vida, cuidar desses irmãos. Às vezes nós vemos, às vezes a gente está mais próximo, às vezes o irmão não tem tempo nem de almoçar. Cada um de nós sabe que as demandas que nós criamos, Então, surge uma dificuldade, nós vamos de buscar ajuda, buscar comunhão, nós lembramos desses irmãos que estão à nossa frente. Então nós precisamos de cuidar desses irmãos, diariamente, irmãos, rogar para que o Senhor sustente. Uma irmã compartilhou aqui nessa manhã, nós precisamos de vigiar, porque o inimigo, irmãos, ele primeiramente, ele quer atacar a liderança, para enfraquecer o povo de Deus. Então que o Senhor possa cuidar
de cada um deles. E a palavra de Deus, irmãos, nos mostra que não é diferente. O genuíno líder, ele é alguém que realmente passa por sofrimentos. Aqui em Atos, vamos ler Atos 20. Senhor Jesus, Atos 20, versículo 28. Vamos ler? Vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Amém. Então aqui, irmãos, nós vimos que quem institui a liderança é o próprio Espírito Santo. Não é algo que vem de nós mesmos. E também, reforçando o que nós falamos aqui, em 1 Timóteo 5,17, Senhor Jesus, fala que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, irmãos, quanto a nós devemos cuidar desses irmãos que o Senhor colocou à nossa frente, porque são muitas provações, são muitas lutas, muitos desafios. Mas por outro, irmãos, essa palavra não é só uma palavra para quem é líder, de uma igreja, ou quem está como líder em uma região. Nós vimos que o Senhor ainda não oficializou, em algumas igrejas, alguns como os presbíteros e diáconos. Mas também nós vimos, irmãos, que mais importante que a posição, nós temos desfrutado disso, é a função. Então, qual a função que eu e você nos encontramos? Na nossa experiência, irmãos, cada um de nós podemos estar inseridos na liderança. Às vezes você coordena algum serviço na igreja, às vezes você cuida do seu grupo familiar. Alguns aqui muitos na faculdade, nas escolas, eles criam às vezes um grupo de oração. Você está ali como líder ali, cuidando das pessoas. Aqui em Êxodo 18, Senhor Jesus, vamos ler aqui, irmãos, os versículos 21, 25 e 26. Fala o seguinte: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-se sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Esses julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor quer chamar muitos. O Senhor precisa de muitos cooperadores. Entre eu e você, o Senhor quer levantar aqueles com quais Ele possa contar. Às vezes Ele vai começar conosco, irmãos, para cuidar de um pequeno grupo. Às vezes você está cuidando hoje do seu grupo familiar, mas o Senhor quer avançar na nossa experiência. O Senhor quer se expandir. O Senhor quer levar o seu testemunho para toda a terra. Nós não sabemos, irmãos, para onde o Senhor vai nos enviar. Hoje nós estamos aqui vivendo a vida da igreja na cidade de Belo Horizonte. Mas para onde o Senhor pode nos enviar? Alguns irmãos aqui vieram de outra cidade, outros que estavam no nosso meio se foram. Então, irmãos, nós precisamos de aproveitar esse tempo que nós estamos aqui,
para sermos aperfeiçoados. Aleluia! E uma maneira de aperfeiçoar, irmãos, de levantar essas pessoas com quais o Senhor pode contar, o Senhor tem uma ordem maravilhosa. Porque o Senhor nessa terra, Ele instituiu os seus apóstolos, aqueles que estão cuidando das igrejas. E os apóstolos, irmãos, Ele tem levantado irmãos para cuidarem das regiões, irmãos que cuidam das igrejas e assim por diante. Então, irmãos, um apóstolo, quando ele levanta uma igreja, ele não fica desligado daquela igreja, mas ele tem um vínculo, porque a igreja, na verdade, irmãos, ela é um braço de Deus, para alcançar as pessoas, para levar esse ministério de vida para todos, a todos os lugares, irmãos, onde quer que estejamos, nós vamos ser aqueles que cooperam, aqueles que estão debaixo de uma linha da vida. Aleluia por isso. E se nós cremos nessa verdade, irmãos, 2 Crônicas nos fala, ó Senhor Jesus, vamos ler 2 Crônicas 20, 20b. Ó Senhor Jesus, crede, amém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Mano, nessa manhã quem quer estar seguro? Eu quero estar seguro, aleluia. Eu preciso crer no meu Senhor, eu preciso crer na sua palavra, preciso crer em tudo que o Senhor tem nos falado, irmãos. E crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, aqui não é uma prosperidade material, mas principalmente uma prosperidade espiritual. Irmãos, nós não somos dessa terra, nós não estamos preocupados com as coisas dessa terra, mas nós estamos preocupados, irmãos, em encher o nosso ser de azeite, em sermos transformados e aperfeiçoados por Deus. Nós queremos prosperar na vida divina, aleluia. E quando, irmãos, nós ganhamos essas verdades e nós as praticamos no nosso viver, o resultado é Filipenses. Ó Senhor Jesus, Filipenses 4:3 fala o seguinte: Senhor Jesus, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que os auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Senhor Jesus, irmãos, nosso nome precisa estar encontrado. Naquele dia, o Senhor precisa de nos chamar de cooperadores, servo bom e fiel. Irmãos, que nós possamos ser achados assim. Aqueles que lutam, irmãos, que se esforçam diligentemente para preservar essa unanimidade no nosso meio, crendo nas palavras do Senhor, né? Aleluia. Senhor Jesus. E para isso, irmãos, na nossa experiência, trazendo para um aspecto prático, eu e você precisamos de ter um coração alargado. Um coração que não apenas se apresente ao Senhor, mas que também um coração no qual o Senhor possa encontrar caminho. Todos nós, irmãos, temos nossas fraquezas, todos nós temos as nossas dificuldades. Quantas vezes, irmãos, nós somos achados em nós mesmos? Não é verdade? Quantas vezes nós somos encontrados na nossa vaidade? Às vezes nós estamos vivendo a vida da igreja, o Senhor começa a nos aperfeiçoar num determinado serviço. Então nós começamos a servir, começamos a praticar algo ali, o nosso dom de tanto ser exercitado se vira um ministério, não é verdade? E aí nós vamos exercendo o nosso ministério, tendo aquelas práticas, né? Eu aprendi a servir assim. Eu falo por mim mesmo, irmãos. Quantas vezes, irmãos, eu me peguei as coisas do passado, as maneiras. Aí o Senhor trazia alguém mais experimentado, alguém que estava à minha frente. O irmão dava uma nova direção.
Irmãos, na minha experiência, quantas vezes eu murmurei por isso? Com relação ao serviço de adolescentes, é algo que eu já estou envolvido há muitos anos. Irmãos, quantas vezes eu ia ter comunhão com o Reinaldo, de uma ideia, né? Nós tivemos uma ideia. Eu e o Thiago ali junto ali, né? Nós tínhamos um apelido carinhoso, de tanto que nós éramos ajudados pelos irmãos, né? Principalmente pelo Reinaldo. Então nós levávamos, irmãos, algo que nós pensávamos, aí vinha um irmão e falava: não, irmãos, vocês vão fazer assim, assim e assim. Totalmente contrário. Aí eu saía, isso não vai dar certo. A outra maneira era melhor. Eu chegava e falava para minha esposa, né? Não acredito que o irmão não aceitou a nossa ideia, a nossa maneira. Mas, irmãos, pela graça e misericórdia do Senhor, nós nos submetíamos e o resultado era a bênção. Então essa é a vida de Deus, irmãos. O Senhor, às vezes, a nossa maneira é a melhor maneira. Mas a vida de Deus não é assim, irmãos. A nossa vida com o Senhor não é baseada no certo e no errado. Deus quer trabalhar, irmãos, a minha pessoa, a sua pessoa. Ele quer infundir em nós a sua vida. Ele quer infundir em nós as suas virtudes humanas elevadas, irmãos. Então, para isso acontecer, eu preciso esvaziar de mim mesmo. Eu não posso, irmãos, continuar me fechando. Às vezes os irmãos vêm falar algo, né? Às vezes nós temos uma convicção. Isso acontece muito comigo, irmãos. Eu tenho uma convicção, chega uma situação e eu quero resolver daquela maneira. E aí eu falo para os irmãos, né? Irmãos, é assim, isso aqui é assim, isso é um absurdo. No meu homem natural. Aí os irmãos vêm e trazem luz, né? Trazem admoestação. Aí, irmãos, eu tenho dois caminhos. Ou eu me fecho, né? Às vezes eu até me fecho mesmo, né? Às vezes naquele momento eu fico em mim mesmo, né? O meu homem natural, ele cresce. E aí, irmãos, o Senhor não encontra caminho. Eu fecho a porta para o Senhor. Mas aleluia, porque há esperança, né? Não quer dizer porque eu me fechei naquele momento que eu não posso me voltar para o Senhor, que eu não posso me arrepender. Mas também, irmãos, há o caminho excelente. E é o caminho que o Senhor quer encontrar em nós, de sermos simples, de quando vier algo da parte daqueles que estão à nossa frente, da parte daqueles que são mais experimentados, que eu possa receber, irmãos. Porque cada um de nós, mesmo os que estão na esfera, irmãos, de apóstolos, cada um de nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Aleluia por isso. Esse deve ser o nosso coração. Nós não podemos, irmãos, impedir o trabalhar divino em nós. Aleluia. Em 1 Coríntios, irmãos, não é 1 Coríntios 12? Senhor Jesus. 1 Coríntios 12, 18 a 22. Vamos ler? Aleluia. Irmãos, acharam? Mas Deus expôs os membros. Mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Amém, aleluia. Irmãos, aqui nesses versículos nós vemos que cada um de nós é importante. Aleluia. O Senhor aqui no versículo 18 fala que Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo. Irmão, se você está aqui nessa manhã, é porque Deus te colocou no corpo. Aleluia! E o versículo 22 é tremendo, irmãos. Fala o seguinte: pelo contrário,
os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Irmãos, uma tradução para essa palavra parecem, estava desfrutando essa semana, eu achei muito rico, irmãos. Ela também pode ser traduzida para que acham. Os membros que acham ser mais fracos. Irmãos, não se ache mais fraco. Não deixe que o inimigo te engane. Irmãos, muitas vezes na minha experiência, eu penso que eu não sou útil para Deus. Eu penso que eu sou fraco. Mas aleluia, irmãos. O Senhor me colocou aqui porque eu sou necessário. O Senhor precisa de cada membro funcionando no corpo. Aleluia, irmãos. O sistema de Deus não é o sistema do mundo, irmãos. Nós desde pequenos, nós somos treinados, é pregado um evangelho para nós, que nós estamos numa competição. Que eu preciso ser melhor que o meu colega do lado. Não é verdade? Que não, no meu trabalho, eu preciso de puxar o tapete do outro para pegar a vaga dele. Não é isso que o mundo nos ensina, irmãos? Não é disputa o tempo todo? Competição? Você precisa de aprender a ser competitivo. Mas o sistema de Deus é diferente, irmãos. No sistema de Deus nós temos cooperação. Irmãos, se Deus não tivesse levantado cooperadores ao longo das eras, se o Senhor não tivesse colocado seus cooperadores nessa cidade, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos a vida da igreja. Irmãos, o evangelho não teria avançado. Ó Senhor Jesus. Então, por um lado, irmãos, o Senhor naquele dia, Ele vai premiar cada um de nós de maneira individual. Não é verdade? Cada um de nós aqui tem uma coroa. Mas, irmãos, se eu chegar sozinho, eu não levo minha coroa. Porque até que todos cheguemos. Então, irmãos, eu não posso viver despreocupadamente, sem preocupar com o meu irmão. Nós precisamos, irmãos. Paulo fala aqui em Filipenses, Senhor Jesus, dou graças a Deus, meu Deus, por tudo que recordo de vós. Irmãos, aqui, recordação, essa palavra, né? Recordação vem de quê, irmãos? De história. Irmãos, quantos momentos nós temos juntos? Quantas lutas nós passamos juntos para cooperar no evangelho uns com os outros? Nós não nascemos na mesma família. Muitos aqui não são vizinhos uns dos outros. Talvez nós nem nos conheceríamos, mas Deus nos ajuntou. Aleluia! Então, irmãos, nas minhas orações durante a semana, o Senhor não nos lembra uns dos outros? Às vezes nós não estamos em casa, o Senhor nos leva a orar para algum irmão, não vem um sentimento? Puxa, Senhor, eu estou lembrando desse irmão aqui. É Deus te lembrando. Porque Deus, irmãos, nos leva a recordar uns dos outros. Aleluia! Fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós, em todas as minhas orações. Aleluia! E aqui, irmãos, Senhor Jesus, no versículo 8 ao 10, vou pular um pouquinho aqui, irmãos, por causa do tempo, fala o seguinte: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, essa terna misericórdia, irmãos, nós vimos que é algo que vem do âmago, né? Algo que vem das entranhas, do profundo do nosso ser. Então, irmãos, essa deve ser a nossa relação com os irmãos. Em Colossenses, nós vimos, né, algumas semanas atrás, uma palavra que nos impressionou muito, que são os ternos afetos de misericórdia. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, na nossa obra ao Senhor, no nosso viver da igreja, nós precisamos de aprender a amar uns aos outros. Nós não estamos aqui para julgar os irmãos, para condenar os irmãos, irmãos. Muito mais porque
Irmãos, da minha experiência e cada um de nós somos carentes de misericórdia. Se nós formos avaliar, irmãos, a nossa condição, nós nem deveríamos estar aqui. Então nós não podemos olhar para nós mesmos. Nós precisamos de olhar para o Senhor, porque é o Senhor que nos cobre, irmãos. E nós também não podemos olhar para os irmãos com um olhar de crítica, com um olhar de julgamento, porque sozinho, irmãos, eu não consigo prosseguir. Se nós não tivéssemos todos esses irmãos aqui, irmãos, nós não conseguiríamos prosseguir. Vamos de olhar uns para os outros e nos sentir encorajados. Aleluia! Senhor Jesus. E nesse encorajamento, irmãos, nós precisamos nos perguntar: o que eu posso fazer para cooperar com o Evangelho? O que eu posso fazer para cooperar com o irmão que está do meu lado? O que eu posso fazer para cooperar com os irmãos do meu grupo familiar, com os irmãos que servem comigo, com aqueles que estão chegando? Oh, Senhor Jesus, o Senhor tem nos dado muitas ferramentas, irmãos. O Senhor tem nos dado vários meios, para que a palavra possa chegar a cada um de nós. Agora, a palavra não pode apenas chegar, irmãos. Ela precisa se tornar prática no meu viver. E um dos aspectos, irmãos, mais importantes que Paulo fala para Timóteo, ali em 1 Timóteo 4,13: aplica-te à leitura. O Senhor, irmãos, Ele preparou para nós o programa Livro na Minha Mão. Esse programa, irmãos, todos nós precisamos de estar inseridos. Às vezes nós acostumamos, na viver da igreja, a ter muita literatura, irmãos, muita preciosidade. Nós vamos para a conferência, irmãos, nós recebemos um banquete de Deus. E aí, irmãos, o que acontece conosco? Nós nos acostumamos e muitas vezes, irmãos, deixamos de valorizar as preciosidades que estão na mesa. Eu gosto muito de churrasco, Quem me conhece sabe que se eu pudesse, comia churrasco todo dia. Então, irmãos, um dia eu estava no restaurante, o garçom servindo churrasco, eu virei para ele: pai, isso aqui deve ser um emprego dos sonhos, Eu comer picanha todo dia aqui. Aí ele virou para mim: eu não aguento nem ver carne, estou doido para sair daqui, não aguento nem mais o cheiro. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, às vezes na nossa experiência, não é que nós não aguentamos mais ler os livros, mas às vezes nós estamos acostumados. Aí o livro sempre vai estar ali, sempre tem um lançamento novo, O programa agora, o Livro na Minha Mão, de 2 em 2 meses tem um lançamento, tem uma uvinha nova, O pé de uva, a videira ali, aqui no local de reuniões, dá uva, acho que é uma vez por ano, Não sei, o Wagner que tem demais, 2 vezes ao ano. Então, irmãos, quando começa a brotar as uvinhas ali, a gente vê os irmãos até pegando a uva verde, não é verdade? Mas, irmãos, se aquele pé de uva desse uva o ano todo, ia estar cheio de uva jogada no chão ali, não é verdade? Às vezes você vai numa casa que tem um pé de fruta, você chega lá que é tanto de fruta no chão, podre, principalmente manga, que está na época. Você chega, está cheio de manga amassada, as moças estão fazendo a festa. Então, irmãos, por quê? Porque tem abundância. E nós precisamos de ser gratos ao Senhor pela abundância da palavra que nós temos. E valorizar isso, irmãos. Cada um de nós precisamos de estar inseridos nesse programa. Não apenas, irmãos, para ter o livro na minha estante. Pegar o livro ali, colocar na minha casa. Às vezes fica 1 mês no plástico. Mas nós precisamos de pegar e comer. E desfrutar. Para ouvir o falar do Senhor atual. Para que nós sejamos capazes, irmãos, de identificar qualquer desvio. Por um lado, nós vamos ser amorosos. Mas por um lado, tem uma questão que Deus nos chama a atenção. Com relação aos desvios, nós vamos estar cingidos, irmãos. Ó Senhor Jesus. Aqui, no alimento diário, fala, vou até ler para os irmãos. Senhor Jesus,
na página 107, na quinta-feira. Nosso amor não pode ser ingênuo. Isso quer dizer que nós devemos amar as pessoas. Aleluia! Mas não podemos tolerar desvios daqueles que, com palavras eloquentes, tentam nos distrair da economia de Deus. Amar a pessoa é uma coisa, mas tolerar a obra que traz dano à igreja é outra coisa. Por isso Paulo pedia aos filipenses que tivessem amor com discernimento. Isso nós vemos aqui no versículo 9, né, irmãos? Também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais. Mas nessa manhã nós vamos ver que nosso amor precisa de aumentar mais. Nós vamos ter mais misericórdia, né? Mateus fala, Mateus 7, né? Senhor Jesus, vou pegar aqui Mateus 5:7, irmãos, fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aleluia. Também Mateus 7:1 e 2. Senhor Jesus, fala assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medidos, vos medirão também. Então, irmãos, não é tempo de julgamento na casa de Deus. Nós precisamos de amar os irmãos. Eu preciso da ajuda dos irmãos, preciso de receber misericórdia. Às vezes nas nossas falhas, às vezes nós falhamos muito em casa, né, irmãos? Perto do cônjuge. As nossas esposas e os maridos são os que mais nos conhecem nas nossas fraquezas, não é mesmo? Às vezes os colegas de trabalho. Na reunião nós somos excelentes, mas nós corremos o risco de variavelmente expor o nosso velho homem aqui, não é mesmo? Aí surge uma situação, nós vamos de tratar com os irmãos, nós vamos de pedir perdão. Então, irmãos, eu preciso que vocês tenham misericórdia de mim. Em contrapartida, eu também preciso de ter misericórdia de vocês nas nossas dificuldades. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados e trabalhados por Deus. Mas há algo, irmãos, que nós não podemos ser tolerantes. Com relação aos desvios, irmãos, nós não podemos tolerar. Nós precisamos de ser os defensores do Evangelho. Cada um de nós aqui, irmãos, tem essa incumbência de defender a palavra de Deus, defender aquilo que está na Bíblia. Nós, irmãos, nós estamos numa era, numa geração que o mundo fala muito para nós do politicamente correto, né? Nós vamos ser politicamente corretos. Isso não pode falar, isso aqui não pode mexer. Mas na igreja não, irmãos. A igreja é de Deus. Aleluia. Na igreja não tem politicamente correto. Nós vamos defender o Evangelho, defender aquilo que o Senhor diz. Aleluia por isso. Ó Senhor Jesus. E às vezes, irmãos, nessa defesa do Evangelho, né, no nosso aperfeiçoar, nós vamos ouvir palavras de admoestação. Mas quantas palavras de admoestação nós temos recebido? O Senhor nos encoraja, né? O Senhor precisa de cada um de nós, mas também, irmãos, o Senhor precisa nos tornar úteis. E qual é a maneira do Senhor nos tornar úteis? O Senhor precisa de nos ajustar. Tem uma história de um avião, nós estávamos lembrando ontem no Labor, que esse avião caiu na floresta amazônica. Isso é muito antigo. Que o piloto, irmãos, na hora que ele foi colocar o curso do avião, ele errou o curso em 1 grau. Na hora que ele percebeu, ele estava no meio da floresta. E o que aconteceu? O combustível acabou. Ele não tinha como voltar, não tinha como chegar no aeroporto mais próximo. E o que causou, irmão? A queda do avião. Então, irmãos, nós precisamos estar muito atentos com o desvio. Porque o resultado de um desvio, como nós vimos na semana, de meio grau hoje, pode gerar um desvio de quilômetros no futuro. E o resultado, irmãos, do desvio, muitas vezes pode ser a morte.
Às vezes nós entramos num caminho que não tem mais volta. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos ter um amor alargado, mas um amor cheio de discernimento. E esse discernimento, irmãos, vem da nossa comunhão com Deus. Vem nós gastarmos tempo na presença do Senhor. Nós diariamente, irmãos, precisamos de considerar a palavra do Senhor com muita oração e súplica. Quando nós recebemos os livros espirituais, quando nós estivermos lendo a palavra de Deus, nós precisamos ter um desespero no nosso coração. Senhor, revela para mim a sua vontade. Ó Senhor Jesus. E nós não podemos, irmãos, cair no engano, como nós vimos de Absalão. Ali em 1 Samuel 15. Ó Senhor Jesus. 1 Samuel 15, irmãos, versículo 6, fala o seguinte. 2 Samuel, irmãos, perdão. Versículo 6 fala: dessa maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Irmãos, por causa do tempo eu não vou entrar na história. Os irmãos depois podem ler, porque é importante nós considerarmos essa palavra. Irmãos, nós não podemos ter o coração de só estar próximos ou de só querer ouvir palavras açucaradas. Na nossa criação, irmãos, nossos pais, nossos pais terrenais, você que é pai, você que já foi filho, quantas vezes, irmãos, você foi admoestado pelo seu pai e pela sua mãe? Hoje em dia, as palmadas estão mais escassas, Mas até a minha geração, pelo menos, elas eram abundantes, eram muito abundantes. Então, irmãos, meu pai sempre me corrigia. Eu creio que os pais dos irmãos, principalmente os mais velhos, sempre tem muita história do meu pai, a maneira que ele era corrigido. E nunca, irmãos, essa admoestação dos pais sempre foi uma admoestação amorosa, que visava aproveitamento. Então, irmãos, e nós vemos, isso está comprovado, salvo raríssimas exceções, que os pais que não repreendem os seus filhos, que até mesmo que a Bíblia nos ensina, quando crianças, já começa nesse caminho de admoestação, de repreensão, eles têm grandes problemas no futuro. Então, irmãos, e a própria palavra de Deus nos diz que Deus disciplina a quem ama. Então, irmãos, o nosso viver da igreja, seja por meio das palavras que são ministradas, sejam nas conferências, ou até mesmo nos livros, irmãos, saibam que não tem nenhum irmão mandando recado para ninguém, irmãos. Os irmãos, eles não sobem aqui nos púlpitos, os irmãos não falam no GFCM para mandar recado. Os irmãos que vêm ministrar a conferência, eles não recebem um relatório, um dossiê sobre a nossa vida, sobre o que nós temos praticado, como tem sido o nosso viver. Mas tudo, irmãos, que às vezes nós ouvimos que é doloroso, às vezes nós tomamos umas pancadas, irmãos? A gente fica até tonto, dá vontade de ir embora, não dá? Às vezes não dá vontade de ir embora? Ó Senhor Jesus! Mas isso é o amor de Deus, irmãos. Então, de tocar no amor de Deus, o amor de Deus que quer nos levar a sermos aproveitados. Deus tem um desespero, irmãos. Ele quer tornar cada um de nós seus cooperadores. Aleluia! Romanos, irmãos, fala muito sobre isso. Perdão. Deixa eu só terminar Absalão aqui, irmãos. Senhor Jesus. Absalão foi alguém que teve essa prática, irmãos. O povo ia falar com o rei, Absalão vinha com as palavras açucaradas, o politicamente correto. Puxa vida, ninguém julga a tua causa. Se eu tivesse esse poder, Às vezes os irmãos, isso acontece, alguém chega
traz uma situação para nós, ó Senhor Jesus. O Senhor nos livre desse coração, irmãos. Às vezes fala-se, poxa, o irmão fulano de tal, eu queria servir naquele serviço ali, ele falou que agora não dá, que eu preciso ainda ser um pouco mais aperfeiçoado. Aí eu viro e falo, ó, puxa irmão, se eu coordenasse aquele serviço, você estava lá comigo, viu? Do meu lado. Ó Senhor Jesus. Estou falando isso, irmãos, mas às vezes isso acontece, não é verdade? Lá onde eu trabalho, a turma é mestre de fazer isso. Joga assim, a culpa é do outro ali, ó. Aquele cara, aquele ali que não deixa. Se eu pudesse aqui, eu deixava. Então, irmãos, são a maneira do diabo atuar. Então a gente fala às vezes de uma maneira mais leve, mas essa é a maneira do diabo atuar. Nós vamos ficar atentos. Absalão foi assim. Foi alguém que agiu dessa maneira. E aqui, irmãos, no versículo 11 de 2 Samuel 15 fala: de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Então, irmãos, nós temos um coração simples, nós temos um coração aberto, cheio de amor, mas nós precisamos de ter discernimento. Irmão, tiver muita palavra açucarada, muito tapinha nas costas, irmãos, vão sair correndo. Esse negócio está meio estranho. Ó Senhor Jesus, porque às vezes, irmãos, nós somos pegos na nossa simplicidade. E aí, aqueles que subiram com Absalão, na sua simplicidade. Irmãos, qual foi o pecado desse povo aqui? Ser simples, ser ingênuo. E o resultado foi o quê? Perder o reino. Ó Senhor Jesus, que o Senhor trabalhe mais em nós, irmãos. Que nós possamos estar mais íntimos do Senhor. A maneira de não cair nas ciladas do diabo, irmãos, é nós estarmos mais próximos de Deus, né? Nós estarmos mais abertos, irmãos, para o trabalhar de Deus, para as palavras que às vezes nos machucam, para as palavras que às vezes vão doer no nosso interior, mas são palavras de salvação. São palavras que nos expõem, mas são palavras que nos trazem vida. Aleluia! Senhor Jesus. Agora Romanos 15, 14, irmãos. Só para reforçar. Senhor Jesus. Romanos 15, 14. Certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Ó Senhor Jesus, bom, se o Senhor nos der essa comissão, você está no grupo familiar, você está coordenando algum serviço da igreja, ou até mesmo você está servindo com o irmão ao seu lado. Irmãos, nós precisamos também ter esse equilíbrio do Senhor. Nós não estamos aqui para matar os irmãos, nenhum de nós, irmãos. Nós não estamos aqui para ofender os irmãos. Nós não precisamos de praticar o que está aqui em Romanos. Possuídos de bondade. Irmãos, se nós não estivermos cheios de bondade, cheios de amor no nosso coração, é melhor nós passarmos para outro irmão alguma questão, para que ele tenha comunhão com os irmãos, para que nós, irmãos, não matemos uns aos outros. Nosso coração deve ser de aperfeiçoar os irmãos com amor, preservar os irmãos uns conosco, né, para que o Senhor possa alcançar mais pessoas. Então, essa deve ser a nossa disposição, fazer como o Senhor fazia, irmãos. O Senhor foi cheio de amor para conosco. Nós vamos sempre, irmãos, lembrar de onde nós saímos. E lembrar que o que nos mantém de pé é a misericórdia de Deus. Nós estamos aqui hoje, mesmo com as dificuldades. Nós caímos, mas levantamos, né? E nós perseveramos por causa da misericórdia de Deus. Não é porque nós somos capazes, não é porque nós somos melhores uns do que os outros. A questão, irmãos, na nossa vida cristã é o quanto mais eu estou disposto a ser aperfeiçoado por Deus. Quanto mais eu estou disposto, irmãos, a pagar o preço.
Esses irmãos que estão à nossa frente, os irmãos que o Senhor colocaram, eles saíram, irmãos, de uma condição como era a nossa, como era a minha, como era a sua. Mas esses irmãos, eles se entregaram a Deus. Eles abriram mão da sua vida, irmãos. Abriram mão do seu conforto. Às vezes abriram mão de uma noite de sono. Abriram mão de um descanso num feriado, no final de semana, para serem aperfeiçoados e usados por Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. E aqui, irmãos, para finalizar, Filipenses mostra, irmãos, um aspecto muito importante na vida de Paulo. Versículos 13 a 14 fala: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aleluia! Irmãos, aqui nós vimos que Paulo deixa um grande modelo para nós, que não importa a situação exterior. Irmãos, nós somos cheios de lutas, não é verdade? Cada um de nós, irmãos, conhecemos as nossas lutas. Seja no trabalho, seja nas escolas, seja em casa, né, com o cônjuge, com os filhos. Não importa, irmãos, a nossa situação. Nós precisamos de ser um encorajamento para os irmãos. Nós vamos de estar alegres. Vamos de olhar para o Senhor. Não olhar para as dificuldades, irmãos. As dificuldades, elas sempre vão existir. Quando eu olho no espelho, irmãos, eu vejo que eu estou acabado. Porque esse corpo, irmãos, o nosso corpo, o Senhor só vai trabalhar naquele dia, quando nós vamos receber um corpo de glória. Então até lá, irmãos, enquanto houver fôlego de vida, nós estamos numa batalha. Há um elemento em nós que é contrário à vida de Deus. Paulo, que é um grande modelo para nós, irmãos, ele lutou a vida inteira. Ele mostra para nós que havia uma luta interior, irmãos. E essa luta interior é a que nós passamos diariamente. Então, essa luta interior, irmãos, traz sofrimento, traz dificuldades, né? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Não é verdade? Nós, muitas vezes, irmãos, somos justiceiros. Muitas vezes nós somos vingativos. Mas, aleluia, irmãos, nós não podemos olhar para a nossa situação. Nós vamos permitir que o Espírito reine em nós. Irmão, o Senhor não quer nos educar. O Senhor não quer fazer de nós pessoas boazinhas. O Senhor quer fazer de nós pessoas que exercitam o Espírito. Aleluia! Irmão, somente no Espírito, irmãos. Eu não vou conseguir em mim mesmo. Né? Tem um hino que fala assim: não me esforçarei por me reformar. Irmão, o Senhor não quer nos reformar. Aleluia por isso. Mas Ele quer, irmãos, que mesmo as dificuldades, mesmo que o homem exterior se corrompa, o nosso espírito permaneça inabalável. Diante das dificuldades, diante das provações, nós vamos exercitar o espírito. Porque isso, irmãos, vai encorajar uns aos outros. Desenvolver, poxa, esse irmão está passando por uma luta tão grande, mas ele está aqui na reunião alegre. Ele está aqui exercitando o espírito. Então, irmãos, às vezes naquele momento minha dificuldade é tão pequena que eu olho para aquele irmão e eu fico encorajado. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu fico olhando essa situação tão pequena. Esse irmão, tantas lutas. E isso foi o que aconteceu com os irmãos ali, irmãos. Paulo sob algemas. Paulo preso, irmãos. Contagiando todos os guardas. Todos que iam cuidar de Paulo, recebendo o Evangelho, vendo aquela alegria. Paulo era um preso que estava livre. Aleluia! Então, irmãos, muitas situações vêm nos aprisionar. Muitas situações, irmãos, nos deixam sentados na cadeira, devemos ser apenas espectadores. Nós não podemos ser espectadores, irmãos. Nós vamos ser ativos. Aleluia! Nós vamos funcionar nas reuniões. Vamos funcionar onde quer que estejamos, levando o Evangelho, irmãos, cooperando com o Senhor. Aleluia! E aqui no versículo 19, fala: porque estou certo de que isto mesmo
pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Amém, irmãos? O Espírito nos trará libertação. Não chega de estarmos presos, irmãos. Não vamos olhar para as algemas, nem para as dificuldades, mas vamos exercitar o nosso espírito. Oh, Senhor Jesus, não vamos permitir, irmãos, que o Senhor nos ganhe totalmente. Aleluia. Essa, irmãos, é a única maneira de nós, fala isso essa semana no Alimento Diário, é a única maneira de nós darmos um testemunho tão impactante. Senhor, aprender a viver mais no Espírito. Irmãos, esse é o segredo. Não há super-homem, irmãos. Não há alguém que siga os parâmetros, né? Que seja uma pessoa que cumpra a vontade e expresse o Senhor, a não ser por meio do Espírito. Irmão, o Senhor não está procurando homens bons. O Senhor está procurando pessoas que exercitam o Espírito, que permitam que o Espírito expanda para toda a nossa alma e para que cada situação as pessoas possam tocar Cristo em nós. Por mais que o mundo esteja desmoronando, as pessoas precisam de tocar Cristo em nós. Porque nós precisamos trazer à memória, irmãos, aquilo que nos traz esperança. O que nos traz esperança não são as coisas terrenas. Aleluia! O que nos traz esperança é o prêmio vindouro, é o mundo que há de vir. Por isso nós cooperamos com o Senhor, por isso nós nos abrimos a Ele. Aleluia! Ó Senhor Jesus! E por fim, irmãos, versículo 26, fala o seguinte: a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Irmãos, esse sentimento é maravilhoso do apóstolo. O desejo dele, que aumente em seu viver, que Cristo seja mais expresso em seu viver, para que a chegada dele, irmãos, seja uma alegria para todos os irmãos. Então nós precisamos de honrar aqueles que o Senhor tem enviado para cuidar de cada um de nós, e orar com esse sentimento, que Cristo cresça mais neles, para que nós possamos dar glória a Deus por esses irmãos, por aqueles que o Senhor colocou à nossa frente, para cuidar de cada um de nós. E o resultado, irmãos, será que nós lemos hoje, que Elias leu, Salmo 122. Ó Senhor Jesus, alegrei-me. Amém. Vamos ler, irmãos. Alegrei-me. Irmãos, vamos ficar de pé. Irmãos, vamos tomar esse versículo nessa manhã de uma maneira profética na nossa vida. Se eu ainda, por alguma situação, eu não tenho me alegrado, irmãos, para vir para as reuniões, nessa manhã nós vamos rejeitar tudo aquilo que tem impedido que nós nos alegrarmos em vir para as reuniões. Irmãos, o resultado de nós tomarmos essas palavras, nós somos pessoas que tomam as palavras com fé, que cremos no Senhor Jesus, cremos nos seus profetas. O resultado, irmãos, vai ser mais crescimento, mais amadurecimento, mais alegria na fé, que resulta em que, irmãos? Alegria nas reuniões e cooperação com o Evangelho. Então vamos numa só voz. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia, mais uma vez. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém, irmãos? Que esse seja o nosso coração, que nós possamos nos alegrar. Cada reunião, no grupo familiar, as reuniões do sábado à noite, as reuniões no domingo pela manhã. Hoje à noite o Senhor ainda preparou mais uma reunião, né? Nós temos aqui o jantar preparado para o serviço de jovens, mas não é apenas um jantar, irmãos. É mais uma oportunidade de nós estarmos juntos. Então vamos aproveitar. Amém, irmãos?